Palavra profética sobre a agricultura na Terra Santa de Israel. Profeta Micael Massa. Canção de Salomão I. Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. E plantou o Senhor um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a tua horta. Deuterônimo, capítulo 11, versículo 10. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Reis, capítulo 25, versículo 4. Reflita que Cristo sempre falava em preceito e falava bastante sobre economia rural, agricultura, floresta e seus trabalhadores. Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu poderia perguntar o mesmo sobre hoje em dia. Onde estão os verdadeiros adoradores de Deus? Como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8. Onde estão as verdadeiras crianças de Deus, que adoram Ele em espírito e verdade? Nós não estamos no mesmo nível com eles. Este povo é mais caucasiano do que Israel. Deus disse claramente: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Jeremias, capítulo 2, versículo 7. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito e na Assíria comerão comida imunda. Oséias capítulo 9, versículo 3. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com os dois tipos de tecido. Levítico capítulo 19, versículo 19. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Ezequiel, capítulo 4, versículo 13. E apesar de tudo isso, o povo não fez penitência, não se afastou dos seus pecados até que foi expulso de sua terra e espalhado por todo o mundo. Só ficou um resto do povo, um príncipe da casa de Davi,
Eclesiástico, capítulo 48, versículos 16 e 17. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ezequiel, capítulo 6, versículo 8. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Sofonias, capítulo 3, versículo 10. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Salmos 132, 13 e 14. E você o conduziu para o jardim da sua direita, plantou antes de a terra aparecer. Esdras capítulo 3, versículo 6. Mercado da agricultura. A agricultura é também um dos mandamentos de Deus. Hoje os pagãos assumem o trabalho dos israelitas, porque todas as nações da África estão mantendo o cultivo, enquanto a Europa e o resto do mundo está secando. Assim como no Nilo, eles terão falta de água e comida. Em nenhum lugar haverá água e comida, além da África. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Joel, capítulo 3, versículos 17 e 21. Isso representa seca na Europa. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Samuel capítulo 13, versículo 20. E as colinas, antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías capítulo 7, versículo 25. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Oséias capítulo 10, versículo 11. Aqui estão algumas comidas tradicionais da Terra Santa.